Olá, humanos, professor Marquinhos aqui, e na aula de hoje a gente vai resolver um exercício da Olimpíada Paulista de Física, que apesar de ser introdutório na parte de cinemática, é muito interessante para a gente dar algumas dicas iniciais de como resolver esses tipos de exercício. Então, bora lá? Lembrando que esse é o exercício 18 do livro Os Fundamentos da Física, volume 1. Então, se você está aí maratonando exercícios de física, cheque a nossa playlist, porque toda semana tem exercícios novos aqui, de física e de matemática. Vamos para o exercício então. A velocidade de crescimento dos fios de cabelo de uma pessoa é de aproximadamente 1,5 centímetros por mês. Suponha que Júlio, que tem 1,80 m de altura, deseja ter os cabelos bem compridos, de forma que eles cheguem a encostar no chão quando ele estiver em pé. Calcule quantos anos, no mínimo, Júlio tem que ficar sem cortar os cabelos até ele conseguir o seu objetivo. Há duas formas de resolver esse exercício. A gente vai começar pela forma que o livro espera que a gente resolva, que é usando os nossos conhecimentos de física. Então, esse capítulo é de cinemática e até esse momento ele apresenta para a gente as equações de velocidade média, velocidade escalar e discute esses conceitos de comprimento e de tempo. Para a velocidade média e velocidade escalar, a gente tem uma equação que se sobressai e é amplamente conhecida, que é a equação da velocidade média. Então, velocidade média é igual a ΔS, que é a variação do espaço, dividido pela variação do tempo, ΔT. Vamos deixar destacadinho aqui. E aqui é importante a gente destacar as grandezas e as unidades que ele deu para a gente. Então, a nossa grandeza aqui é a velocidade que ele deu no valor de 1,5 centímetro por mês. E ele deu também a altura, que nada mais é do que comprimento, no valor de 1,8 metros. Então, ele deu que a nossa velocidade média é de 1,5 centímetro por mês e que a nossa altura, que eu vou chamar aqui de ΔS, porque é o nosso comprimento, é igual a 1,8 metros. A primeira coisa que a gente faz no exercício de física, ou uma das primeiras coisas, é checar as unidades. Veja que aqui na velocidade, a nossa unidade em relação ao comprimento está em centímetro. E aqui na nossa grandeza de comprimento em si, está em metro. Então a gente precisa escolher uma unidade para trabalhar antes de aplicar as equações. Nesse caso aqui, é muito mais fácil para a gente transformar 1,8 metros em centímetro, porque a gente sabe que 1,8 metros é a mesma coisa que 180 centímetros. Então, o nosso ΔS pode ser escrito como 180 centímetros. Agora sim temos todas as nossas grandezas com as mesmas unidades. Agora sim podemos substituir na equação. Então, a gente tem que a nossa velocidade média, que no nosso caso é 1,5 centímetro por mês. E isso é igual à nossa variação do comprimento, nosso ΔS, que transformamos para 180 centímetros, dividido pela variação do tempo. Vamos agora multiplicar ΔT dos dois lados da equação. Se a gente multiplica ΔT dos dois lados da equação, vamos conseguir, isso aqui dá 1. Então a gente pode cortar, né? Como falamos cortar, mas na verdade, em vez de falar que estamos passando o ΔT para lá, por trás a matemática permite que a gente faça a mesma operação dos dois lados da equação. Da mesma forma, vamos pegar esse 1,5 e passar para o outro lado da equação. Se aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, teremos ΔT é igual a 180 centímetros dividido por 1,5 centímetros por mês. Aí precisamos fazer essa divisão. Vamos fazer aqui no cantinho. Divisão com decimal, a gente coloca uma vírgula, iguala a quantidade de vírgula, e depois corta as vírgulas. Então, agora a gente tem 1.800 dividido por 15. 18 consegue dividir 15, que dá 1. 1 vezes 15, 15. Para chegar no 18 é 3.
abaixa o zero. 30 dividido por 15 dá 2. Para chegar no 30 dá zero, abaixa outro zero. E aqui vai dar zero. Então, 118 dividido por 1,5 dá 120. Então, o nosso ΔT é igual a 120. E agora vem uma parte importante. 120 o quê? Por isso que eu coloquei todas as unidades aqui o tempo inteiro para a gente analisar. Perceba que a gente tem aqui uma divisão de fração, no caso das unidades. A gente vai tratar unidades como se fossem operações, sempre. Se elas estão multiplicando, é como se fossem números multiplicando e dividindo também. Então, elas estão sobre as mesmas regras. Se eu tivesse um outro centímetro aqui, multiplicando o numerador, seria centímetro ao quadrado, certo? Então, para a gente ter certeza, vamos fazer aqui essa divisão rapidinha, que então seria centímetro dividido por centímetro por mês. Eu sei, o meu centímetro é horrível, parece um rabisco. Sinto muito. Então a gente mantém o primeiro vezes o inverso da segunda. Então seria mês dividido por centímetro. Perceba então que vai cortar essa multiplicação com divisão dá 1 e só sobra o mês. Então a nossa unidade aqui é 120 meses, né? Vou escrever mês para manter só a ortografia. Só que o exercício pediu para gente a resposta em quantos anos. Para passar para anos, a gente divide o 120 dividido por 12, né? Então dá 12 dividido por 12, dá 1, sobra o zero, 10, né? Muito facinho aqui, nem precisar fazer essa conta, que a gente sabe que 12 vezes 10 é 120. Então aqui a nossa resposta final é ΔT é igual a 10 anos. Ou seja, o Júlio, um rapaz de 1,80 m, precisaria ficar aproximadamente aí 10 anos sem cortar o cabelo para conseguir o objetivo de que o cabelo chegue até o chão com essa velocidade. Como prometido, agora eu vou mostrar uma segunda forma de resolver o exercício usando proporcionalidade, que é algo que muitos estudantes preferem, que é a famigerada regra de 3. Então perceba que quando a gente fez a conversão de 180 centímetros, agora temos duas grandezas em centímetro. Podemos então escrever a relação de que 1,5 centímetros está relacionado a um mês e 180 centímetros está relacionado a um x, que é o que a gente quer encontrar. Então fazemos a multiplicação em cruz, fica 180 vezes 1, que dá o próprio 180, igual a 1,5 vezes o x. A gente passa entre aspas, como eu expliquei, estamos na verdade aqui agora dividindo 1,5 dos dois lados, já que ele está multiplicando aqui. Então a gente está fazendo isso por baixo dos panos, que resulta em x é igual a 180 dividido por 1,5. Novamente, resulta a conta anterior de 120 meses e, passando para ano, como a gente já viu, dá 10 anos. Dividindo por 12, chegaremos no resultado de 10 anos. Então, são duas formas. Uma, você precisa dominar os conceitos de física, que é o que um livro de física espera da gente, e que o vestibular também. E outra mais prática, se você já pegou o jeito, já fez mais de 1000 questões, está se preparando aí para vários vestibulares, não seja preciosista, resolva da forma que vai te poupar mais tempo, que é essa regra de 3. Então essas são as duas formas de resolver esse exercício. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido. E se ficou com alguma dúvida, comente aí embaixo. Pode me mandar mensagem lá no Instagram ou no Twitter, tá? As redes todas na descrição do vídeo. Assista os outros vídeos da playlist, se inscreva no canal para me dar uma força e até a próxima aula. Tum!